Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, né? Muitos têm oportunidade, não vêm, alguns não têm, gostaria de estar. Então, vamos ficar com a nossa parte, né? Que nós estamos aqui. Então, com certeza, como a Léo falou, sempre Deus tem algo para nós e eu quero compartilhar o que o Senhor falou comigo, que eu aprendi, e nós vamos ler Mateus 6, o verso 11 e o verso 34. Então, nós vamos ler 2 versículos aqui, e creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Na verdade, nós precisamos que o Espírito Santo sempre ilumine o nosso entendimento, para que nós venhamos a entender o que o Senhor quer falar para nós, porque sempre tem algo. Por que às vezes nós não entendemos? Porque o nosso entendimento não entende. Então, toda vez que eu vou ler a palavra, toda vez que eu vou num culto, ou venho ao culto, ou vou estudar a palavra de Deus, eu peço para o Espírito Santo me iluminar o meu entendimento, que eu venha entender aquilo que o Senhor quer para mim. E eu creio que Ele vai dar um entendimento para nós, né? Então, a palavra do Senhor diz assim, em Mateus 6,11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O 34 diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Podeis assentar. Versículo bem conhecido, uma palavra bem conhecida. O primeiro, Jesus ali ensinando os discípulos a orar. E numa segunda parte, também falando, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, cada dia basta o seu mal. E aqui eu quero fazer uma pergunta para os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, né? Como viver um dia de cada vez? E eu tenho sido cobrada mesmo, assim, sabe? Às vezes vem alguma ansiedade no meu coração e o Senhor tem me cobrado a viver um dia de cada vez. E eu quero hoje estender esse convite a vocês, de viver um dia de cada vez. Mas como viver um dia de cada vez? Como que é viver um dia de cada vez, segundo a palavra de Deus, né? Agora, se você fosse interrogado e perguntasse para você, que tipo de atitude você precisa tomar para viver um dia de cada vez? Que tipo de atitudes você acorda de manhã, você vive aquele dia, que vem aí na sua cabeça, que você deveria, você já faz às vezes, para viver um dia de cada vez, e não ser tomado por ansiedade, não ser tomado por depressão, que são duas coisas que nos afetam quando nós não vivemos o presente, o nosso dia, né? E se você pensou em alguma coisa, guarde aí, anote que durante a mensagem, eu creio que vocês eu vou trazer umas 3 atitudes, tem muitas, mas no meu entendimento, na minha vida, o que eu tenho praticado tem feito a diferença. Quero passar para vocês. E também eu quero perguntar outra coisa para vocês. Digamos que vocês vão num médico e vocês recebem um diagnóstico, que vocês só têm um dia de vida. Com certeza já fizeram essa pergunta para vocês, se não fizeram ainda, eu estou fazendo. Então, você só tem um dia de vida e você vai ter que escolher o que você não vai fazer nesse dia. Você faz muitas coisas, você tem muitas tarefas. Por exemplo, você vai trabalhar todo dia. Você iria trabalhar nesse dia? Você estuda. Você iria estudar esse dia? Um exemplo. Pensa aí e depois você responde. E eu quero relembrar aqui algumas situações que fazem parte da nossa cultura, da nossa tradição, do sistema em que nós vivemos no mundo. Geralmente nós temos aí nossos pais, nossos professores, nossos líderes da igreja, enfim, que aconselham os jovens quanto ao futuro. Alguém aqui já passou por essa fase? A menina vai casar, o pai chega lá e fala assim, então vocês vão fazer isso, né? Não é assim? Nós somos ensinados que nós precisamos ter uma família, que nós precisamos comprar uma casa. Para o meu pai, comprar uma casa era tudo. Então, surgia uma casa para vender que
meio barato, ele chegava para mim, você tem que comprar essa casa. Falei, não posso comprar agora. Porque para eles era importante ter uma casa. São os conselhos que nós recebemos, né? Eles também nos aconselham muitas vezes que o que eu estou fazendo hoje vai afetar o futuro. Por exemplo, hoje nós temos aí algumas empresas que elas vão no Facebook e no Instagram para ver como é a vida social daquela pessoa. Vocês sabiam disso, né? O Marcelo está aqui, que tem recrutamento lá. E eles vão lá olhar se a pessoa vai para a festa, como que ela se veste, tudo. Aquilo lá ele ou descarta ou contrata. Isso é fato. Então, tudo que eu estou postando tem uma consequência, não é? Tudo que eu estou postando tem uma consequência. E isso também nós somos alertados. Agora, uma coisa muito importante, que eles às vezes nos aconselham também, é que o que eu vou plantar hoje, eu vou colher amanhã. Se eu colho coisas boas, eu vou. Então, por exemplo, a menina, ela está na casa da mãe e ela não é uma boa filha. Ela é rebelde. Como que vai ser lá na frente? É consequência de uma colheita. Mas as nossas mães falam assim, ó, você vai pagar o que você está fazendo. Geralmente a gente escutava isso quando fazia uma arte, alguma coisa assim. E tem mães e pais que são palavras mais duras ainda sobre as nossas vidas. E tudo isso tem uma consequência no nosso dia a dia. Por isso que eu estou colocando isso para vocês. Agora, preparar, planejar é bom? Claro que é bom. É ótimo, desde que isso não afete meu presente. Desde que isso seja apenas um planejamento, não esquecendo a soberania de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, ao homem cabe planejar, mas o executar não é de Deus, não é do homem, é se Deus quiser. Senão não vai acontecer. Então, ótimo planejar tudo, mas temos que sempre colocar adiante a soberania de Deus com relação aos nossos planos. Então, se eu vivo no passado, eu tenho o quê? Depressão. Alguém conhece alguém com depressão? Ontem ainda na igreja, estive falando com uma pessoa com síndrome do pânico e depressão. Foi no médico para tomar remédio. O que acontece com essa pessoa? Ela vive muito no passado. São pessoas que tiveram uma vida muito boa, ou aconteceu coisas que foi muito bom. E elas não se desapegam daquilo. E elas não vivem hoje. Elas vivem lá. Mas elas não estão mais lá. Só que o presente delas, o que está acontecendo? Ela não está vivendo. E aquele presente hoje, amanhã ele é passado. E o que vai acontecer? Ela não sai da depressão, porque ela não vive o presente, ela só vive lá. E o lá é o hoje não bem vivido. Amanhã, o hoje é o ontem. Então, quando eu não vivo bem o meu presente, eu vou ter um passado complicado. E se eu vivo bem o meu presente, eu tenho um futuro maravilhoso. É simples assim. Então, nós só temos o dia de hoje. E essa passagem na oração, né? Porque é uma oração aí que Jesus está fazendo. A palavra, né? Ela vem como forma de oração. E, incrivelmente, se nós for ver como que nós se relacionamos com Deus, é através da oração. E Jesus está ensinando a orar. Mas qual que é o pão nosso de cada dia? Ele podia falar outra coisa. Mas é de cada dia. Não é para amanhã, não é para ontem, é para hoje, né? Então a palavra que Jesus aí estava mostrando para os seus discípulos, ela é parte já de uma oração pedindo a Deus por aquele dia, né? Então é assim que nós temos acesso ao Pai, é através da oração. Então Jesus já fez duas coisas: pão nosso de cada dia em forma de oração. Então essa oração ela deve ser todos os dias. Então, o pão nosso cada dia ele também vem como forma assim. Então, 3 atitudes que eu tenho colocado em prática para que eu viva o dia. Porque é muito fácil nós viver o futuro. O passado eu não tenho problema. Como a Léo falou no início, e
o Marcelo falou também no domingo passado sobre nós sabermos nosso lugar no corpo de Cristo. Ele nos ajuda a viver o dia diferente. Eu sabendo o que eu tenho que fazer, eu sabendo, por isso que o planejamento é importante. Agora, 3 atitudes que eu estou levando para mim. Primeira delas, quero compartilhar com vocês, é ter consciência. Muitas pessoas, elas vivem no piloto automático. Como que é? Eu coloco o despertador, daí eu acordo. Aí eu já vou arrumar o café. Aí eu já vou trabalhar. Daí eu já almoço, daí eu já volto a trabalhar, daí eu volto a dormir. E isso aí acontece com todo mundo. É normal, está tudo certo. Só que se eu não tomar consciência de que aquele dia vai passar, e o que eu vou fazer naquele dia? Só cumprir um relógio? Só as obrigações diárias de um relógio? É isso? Minha vida se resume a isso. Eu tomo consciência primeiro de quem eu sou. Primeira coisa, quem eu sou. A gente faz essa pergunta para as pessoas, ela fala, eu sou a Jane. Não, Jane é o meu nome. Não, eu sou mãe da Rafaela. Não, mãe é uma função. Eu sou mãe, eu sou nesse momento, né? Eu sou vendedora. Não, isso é a sua profissão. Quem você é? E quando você descobre quem você é, o que os outros falam naquele dia que pode estragar seu dia, não estraga mais. Porque você sabe quem você é, e aí entra naquilo que o Marcelo falou, você sabe quem você é no corpo de Cristo e o que você faz, porque é Ele que manda você fazer. Aí já fica mais fácil as coisas. E a Léo falou de questão de mágoa, né? Que é prisões, são prisões mesmo. Então, veja bem, eu tenho o hábito de não guardar. Não guardo nada. Eu decidi isso. Mas você decide, isso é decisão. Ah, é fácil? Não, é decisão. A dor fica? Fica. Ela cura com o tempo, o dia a dia. Tem gente que fala assim, o melhor remédio é o tempo. Não, o melhor remédio é Jesus. Porque se você vive um tempo atropelado e não tem Jesus, não vai resolver. Daqui 10 anos você está com a mágoa que você sofreu hoje. Então é Jesus que cura. Mas eu tomei essa decisão. Agora, quem eu sou? Eu tenho que tomar consciência. Quem eu sou? Eu sou filho do Deus vivo, do Deus verdadeiro, Senhor dos exércitos, dono do ouro e da prata. Ponto. É isso que eu sou. O resto são coisas que eu faço. Então nós temos que ter essa consciência. Outra coisa, qual é o meu propósito? Para que Deus me criou, me gerou na barriga da minha mãe? Só para vir trabalhar? Só para vir ser mãe? Só para vir ser pai? É impossível. Não pode ser. Se nós ir para as escrituras, não é isso. Não é isso. Então, qual que é o meu propósito? E está na palavra de Deus o nosso propósito. E eu vou falar mais para frente. Então, presta atenção aí. O pão, rogar a Deus o que é necessário a cada dia. É isso que Jesus está ensinando. Que eu preciso rogar a Deus o que é necessário para o meu dia. Se nós pensar aqui nessa palavra, a pessoa já vai pensar em comida. Porque nós somos pessoas que pensamos em comida. Quando tomamos café, já estamos pensando no almoço, já estamos no almoço pensando na janta. Tem uns que no lanche já. Porque a gente pensa em comida. Então, falou essa palavra, já vem assim, é comida. Eu vou ter comida para hoje? Ou vou ter coisas materiais? Mas não. Pode ser que você esteja orando e pedindo para aquele dia para o Senhor te ajudar, porque você está com a enfermidade. Pode ser que você tenha que lidar com uma dificuldade na tua profissão. Isso é um pão nosso de cada dia, naquela situação. Então, pode ser que seja para ser fortalecido na sua vida espiritual, para você enfrentar uma dificuldade na tua família. Então, o pão nosso aqui, ele pode ser uma série de coisas. Mas se você tem o hábito de fazer isso, mas e se você não tem? Você não terá essa provisão para esse dia, porque é todos os dias. Lembra do povo lá no deserto? Então, lá era todos os dias. Veja bem, milhões de pessoas, o maná caía todos os dias. As pessoas, eu imagino, né, eles dentro da tenda, saía para fora e catava lá os negocinhos para aquele dia. E a instrução era clara, é para aquele dia.
Quantas vezes nós ficamos vivendo hoje, pensando no amanhã, pensando no depois de amanhã, pensando daqui a um ano? Isso estraga você. Está provado que o Alzheimer é por nós usar demais a nossa memória rápida, nossa memória RAM, né? O que eu fico? Eu fico aqui, ó, com a minha mente, na luta aqui, ó, isso tem que fazer, 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 e eu acaso trazendo o quê? Doença para mim. E lá estraga você. Lá estragava o maná, se ele escolhesse mais do que o do dia. E aqui estraga quem? Nós ficamos doentes, ou com ansiedade, ou com depressão. Então, nós temos que ter isso bem claro. O maná é para todos os dias, nós precisamos chegar e rogar a Deus por o necessário naquele dia, seja qualquer área, qualquer coisa nós precisamos. O pão vivo, nós nutrimos a nossa fé quando nós rogamos a Deus pelas nossas necessidades, ou pelas necessidades do povo, ou pelas necessidades da igreja. A nossa fé, ela vem o quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como que eu nutro a fé que eu já tenho? Porque o Senhor vai me dar. E aí, aquela experiência de receber, a minha fé é nutrida. E ela cresce dia a dia. Não existe fé grande, existe fé que cresce. Existe uma fé que é provada, existe uma fé que é experimentada. Não nasce grande, nada nasce grande. Só o que começa do topo são os buracos. O restante começa de baixo e vai subindo. Não tem como, né? Então, nós temos que ter isso bem claro. E lá no povo do deserto, se nós pensar, milhões de pessoas não tinha lavoura, não tinha boi, não tinha nada para eles comer. E não tinha nem Bíblia. Se eles estivessem um pouquinho desesperados, vou ler a Bíblia. Não, nem Bíblia tinha. Era só o que Moisés falava, o que Deus falava, quando vinha falar, e era assim por diante, né? Então, é muito importante nós entender que todos os dias... Mojane, mas cansa, né? Talvez. Eu penso assim, que se todos os dias eu crio uma disciplina, uma autodisciplina, de colocar diante de Deus as minhas situações, por mais pequena que elas sejam, Deus olha, Deus cuida das pequenas coisas. Às vezes é algo tão simples para você, como uma roupa, a Léo sempre conta das verduras, coisinhas básicas. Mas a coisa começa pela coisa básica, e depois vem as coisas maiores. Eu sempre falo, quem compra coisas pequenas não compra coisas grandes. É mais ou menos assim. Então, eu começo com as pequenas para chegar nas grandes. É assim que Deus trabalha, né? Então, é bem importante entender que é cada dia, né? E por que era assim, né? Eu falei, nossa, mas por que Deus tinha que dar todo dia? Podia pôr um negócio lá, eles iam pegar todos os dias, estava lá o depósito. Pensa só, quando você quer um milagre de Deus, o que acontece? Você se achega, você vai orar mais, você vem mais na igreja, você fala com a amiga, você fica focado naquilo. Mesma coisa era o povo, era uma forma de Deus ter eles perto, porque eles ficaram 400 anos, eles estavam longe da fé, e eles tinham esquecido a fé dos seus pais. Então, Deus tinha que trazer de novo tudo aquilo para aquele povo. Então, era uma forma deles ter Deus ali no pensamento. Amanhã vai ter. Olha que coisa boa. Então, às vezes, Deus não dá tudo para nós de uma vez. Por quê? Porque nós podemos aí dar uma esquecidinha, né? Então, isso é bem importante. Outra coisa que o maná me ensina, que vinha todos os dias, é que existem problemas que nós não vamos resolver no dia. E que precisa passar para outro dia. Mas que você precisa descansar. Faz parte. Faz parte. Hoje eu resolvo uma parte, amanhã outra parte. Eu sempre costumo dizer assim, eu coloco num papel todos os problemas, né? Faz uma lista dos problemas e vai por partes. Esse tem solução? Esse não tem? Está resolvido. Não tem solução, está resolvido. É simples. Tem coisas que nós não vamos resolver. E às vezes nós sofremos, situações de família, situações de trabalho, e faz parte. Talvez Deus quer você um pouquinho mais perto dele. E aí, aquele problema ele não é resolvido. E às vezes precisamos lidar com isso um dia de cada vez. E eu li um livro, e o general dá um conselho para a tropa lá, nas guerras que teve em Israel. E eles lá, entre o Talibã e aquelas
aquelas guerras que lá é sempre, né? E ele faz um trechinho do que ele falou para os seus soldados. Eu achei bem interessante, porque tem a ver com o que nós estamos falando. Ele fala assim: primeiro de tudo, disse ele, não quero que cedam à pressão do momento. Sempre que estiverem muito doloridos, aguentem firmes. Guerra é guerra, né? Se machuca e tudo mais. Aí ele fala depois: termine o dia. Termine o dia. Depois, se ainda se sentirem mal, pense muito bem antes de desistir, de decidir desistir, porque tem uns que decidem, vou embora, não fico mais, né? Tem disso. Em segundo lugar, vivam um dia por vez, uma fase por vez. Não deixe que os seus pensamentos o façam desistir. Não comecem a pensar em desistir por se preocuparem com o futuro e o quanto irão suportar. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou? E será? Será gera dúvida. Se gera dúvida. Não olhem para além da dor. Simplesmente termine o dia. E terão uma carreira maravilhosa diante de vocês. Pense a situação de um soldado. Ele não tem mais nada, ele só tem aquilo ali. E se nós vivermos assim? Eu só tenho esse dia. Eu não tenho amanhã, eu não tenho nada mais. Eu tenho que viver esse dia como se fosse meu último dia. O que eu faria? Ou o que eu não faria? A preocupação pré-ocupação, né? Então, você pré-ocupa sua mente. E tem muita gente que não consegue ter nada na mente por conta da pré-ocupação com coisas. Ela nos enfraquece, rouba nossas forças e nós desanimamos. A preocupação. Agora, lá em Mateus 6,34, quando fala, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aqui, o Espírito Santo pode nos dizer, o que é importante para o meu dia? Eu posso perguntar, porque a palavra de Deus diz que Ele é meu ajudador, que Ele é meu advogado. O que é importante para mim hoje, de tudo que eu tenho para fazer? Porque às vezes é muita coisa. O que é importante? O que eu preciso fazer hoje? E Ele vai nos ajudar. E aqui a preocupação de Jesus, quando Ele fala, explica isso, é mais espiritualmente do que fisicamente, né? Porque o pão tipifica a própria pessoa de Jesus, tanto que nós fazemos a Santa Ceia. Quando você come um alimento, ele não faz parte de você? E Jesus é o pão da vida. Quem comer, não terá fome. Ainda ele fala, teus pais morreram lá, comeram maná e morreram. Mas quem comer do pão da vida, não. E quem beber, não tem sede também. Então, quando Jesus faz parte de mim a tal ponto de ser que nem um alimento que se mistura com o meu sangue, com meus músculos, muda tudo. Muda tudo. Então, Jesus sempre se apresentou, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o que o pão aqui que Jesus traz para nós? É aquele que sustenta a nossa alma. Porque a nossa alma e o nosso espírito guerreia. Cresce quem o alimenta mais. No sistema tradicional, se você pegar numa casa tradicional, cristã, mas tradicional, que o pai vê o filho lendo a Bíblia e não estudando, o que ele fala? Você não está estudando, está perdendo tempo. Olha que interessante. Isso numa família. O que é mais importante? Estudar ou ler a Bíblia? Estudar a Bíblia, onde tem tudo. Mas é a cultura, é a tradição, é os valores, é o que está acontecendo com esse povo que está no deserto. Eles tinham esquecido tudo. Quantas vezes nós esquecemos disso? Damos mais valores para as coisas desse tempo. Então, o sustento da alma é Jesus Cristo, que é o pão da vida.
E esse alimento nós vamos ter todos os dias. Senão essa alma vai para a depressão, essa alma vai para a ansiedade, essa alma vai ficar doente, porque todas as nossas enfermidades, elas são decorrentes da nossa alma. Podemos ficar horas e até dias sem comer, não podemos? Mas vai chegar uma hora, você vai ter que comer, não tem? É desse sustento que o Senhor está falando. Nós podemos até ficar sem Jesus. Por quanto tempo? Nós encontramos pessoas aí que não conhecem Jesus. A vida está destruída. Eles não dormem. Eles não dormem de noite. Eu amo dormir. Meu sucesso, eu falo, o que é sucesso para você? É dormir. É dormir, é deitar e dormir. Eu durmo. Tendo problema, eu não tenho. Por quê? Cada dia basta ser mal. Eu vivo à risca essa palavra. E faz muito tempo. Porque não tem o que eu fazer. E muita gente daí fica lá, pensando nos problemas, não dorme. Tem pessoas que eu encontro 2 anos sem dormir. Fico pensando, e a saúde? Dormir faz parte de uma recuperação. E aí tem um salmo que diz assim, ó, salmo. O Senhor dá os seus enquanto dorme. O que ele dá? Ideias, estratégias. E você não dorme, ou você toma Rivotril, ou você toma remédios, você está dopado e acha que está dormindo, porque os remédios só fazem isso. Porque eu conheço bem de remédio. E temos muitos cristãos tomando remédio, que não sabe que esse pão que sustenta a nossa alma, é esse sustento que está faltando, não é comida. É o sustento para a nossa alma, que traz alegria, refrigério, que nos sustenta, que nos traz segurança. E nos traz o quê? A esperança da vida eterna. Então, às vezes a gente vem para Jesus e quer que aconteça que nem aconteceu com Paulo. Tem gente que fala assim, mas era melhor, né? Dá aquele boom, muda tudo. Nossa, é espiritual. E está tudo certo. Não é assim. Paulo aconteceu milhões de pessoas e um é Paulo. Tipo, é muito difícil isso acontecer, até porque nós não aguentaria a mudança tão rápida. Então nós temos que entender que é um arrependimento, sai das prisões, vai se libertando aos poucos e nós temos que ter paciência. É dia a dia. O que nós temos é que começar. É um esforço diário para isso, né? A Léo falou de vícios. Vícios não é fácil se libertar de vícios, mas precisa se libertar dia após dia. É um dia depois do outro. E a pessoa que for autodisciplinada, ela vai conseguir. É simples, vai conseguir. Então, o processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo, ou fazer parte desse corpo, é dia a dia. É cada dia. Eu não vou me tornar semelhante a Cristo ontem. Esse vídeo de hoje está tudo certo. Não, nem eu vou aguentar tanta mudança, né? E a esperança que a palavra de Deus nos traz é a âncora para nós, para a alma dos homens, né? Então, o que nós podemos? Perder a esperança de conseguir viver essa vida que Jesus requer de nós. De viver a cada dia aquilo que o Senhor tem para nós naquele dia. Por isso que nós temos que buscar. O que o Senhor quer para mim hoje, o que eu vou fazer hoje. Escolhas diárias têm consequências eternas. O que eu escolho hoje reflete na minha eternidade. Por quê? Cheguei no céu e eu escolhi aqui não fazer muita coisa no reino. Vou ter galardão? Não. Mas está tudo certo, estou no céu, já está. Tá bom, se eu entrar no céu já está bom. Mas pense aqueles que você pode levar. Porque se eu e você conseguir viver o dia a dia aqui, tranquilamente nós seremos pessoas mais tranquilas. Nós seremos pessoas mais serenas. E isso vai inspirar outras pessoas. E elas vêm para Jesus e automaticamente é uma outra vida que a gente vai conseguir. Outra atitude é a gratidão. É uma atitude de contentamento. Hoje nós vemos nas crianças o descontentamento. Isso é reflexo. Então, veja bem, a criança ganha um presente, ela brinca 2 horas. Isso é estudo. 2 horas. Ela não quer mais o presente, ela já tem outro na lista que ela quer. Ela não é contente.
Aquilo já passou, já é passado. E nós? Como que é a nossa vida de contentamento? Com o que eu tenho, com o que eu vivo hoje, mesmo com a minha mudança, se pouco ou não. Como que eu olho para tudo isso? Eu estou contente com a minha evolução? Então, o pão nosso, que na sequência, ele é uma direção segura para a nossa vida. O que é o pão nosso? É a salvação, que Jesus conquistou lá na cruz para nós. Então, isso nós temos. E muitos estão precisando disso, como a Léo falou no início, da salvação de Jesus e não sabe nem por onde começar. Mas Jesus, ele pede para nós ter o pão nosso todos os dias, pão nosso de cada dia. A salvação todos os dias, se sentir salvo todo dia, para que outras pessoas também venham. O favor de Deus nas pequenas coisas, eu falo isso para vocês, Deus ele está em todos os momentos nas pessoas. Como a gente não olha para isso muitas vezes? Então, perceber o favor de Deus lá numa enfermidade, perceber um favor de Deus quando você não fica doente, você nem percebe que você nunca fica doente. Perceber o favor de Deus nas tuas crianças, perceber o favor de Deus quando você dorme, perceber o favor de Deus quando você vai num médico que te atende bem, às vezes você precisa. Olha, quantas coisas pequenas, e às vezes nós não observamos. O favor de Deus em ter o alimento na nossa casa, ter nossa roupa, ter nossos filhos com saúde, ter nossos filhos normais, que hoje estão a onda, né, de criança aí, por conta de tudo que está acontecendo, né, na natureza, e as crianças estão sofrendo, vindo, nascendo com problemas. Então, quando você tem teu filho perfeito, agradece. Isso é o favor de Deus. No casamento, por exemplo, Marcela e a Léo, que sempre dão cursos, é nas pequenas coisas que se mantém o casamento. É dia a dia. Ah, não, eu vou dar um carro para minha esposa no final do ano, mas daí eu não faço mais nada o ano inteiro. Não adianta nada. Esse pouquinho todos os dias é melhor que o carro. Porque um dia vocês vão conquistar o carro, mas vocês vão estar casados. Eu conheço muitos casais que ganharam o mundo em termos financeiros, mas não estão mais casados. Porque eles focaram no financeiro e se mataram trabalhando. Esqueceram do dia a dia, daqueles gestos que precisa ser feito todos os dias. Ali no casamento a gente vê muito a importância das coisas diárias, de viver o dia a dia, né? A autodisciplina para viver de maneira consciente o seu dia vai fazer com que você tenha gratidão e que você também, na sequência, nós vamos falar da esperança. A esperança, ela é algo que se nós não tivermos, nós nem levantamos da cama. Não tem por que se levantar da cama, se você não tem esperança, né? E as fraquezas da nossa alma, elas não se... tudo as prisões que a Léo falou, elas não chegam assim de repente. Elas são plantadas dia a dia. Uma esposa que ouve uma palavra dura do marido, não consegue perdoar, amanhã ela vai ter câncer, fatalmente. Eu tenho listas de pessoas para contar para vocês testemunho. Câncer na língua, câncer no seio, câncer não sei aonde. Por quê? Raiva do marido por causa de uma palavra de 20 anos atrás. Entendeu? Então essas coisas elas vão se enraizando na mente dia a dia e vão ficando grande. E depois daí vai ter problema, né? Então, outra coisa que as fraquezas que vão atrapalhar esse Deus, esse Jesus ser o meu sustento. Não orar diariamente, não ler a Bíblia diariamente, não se conectar com o teu Pai do céu, não tirar aquele tempinho para a família. Isso você vai desleixando. E aí o negócio vai ficar grande. Então, na verdade, todas as coisas do nosso dia são importantes. Você precisa só pedir para o Espírito Santo. O que é mais importante? Porque todas são, né? Então, essas coisinhas pequenas que eu faço todo dia, são aqueles tijolinhos que eu vou levantando lá. A minha casa, a minha barreira de segurança, né? Que o Senhor quer tanto que nós tenhamos. Então, ao orarem pelo pão de cada dia, não é só as nossas necessidades básicas que nós precisamos, mas também eu tenho pedido, acho que eu escutei numa pregação, aqui do culto,
livrar das tentações. Todo dia eu tenho pedido também, porque tem muitas tentações no nosso dia, e aí tira nosso foco de viver o dia como o Senhor quer, né? Quero concluir essa mensagem falando da esperança. Então, para mim viver um dia de cada vez, eu preciso ter consciência de quem eu sou, qual que é o meu propósito. Segundo, eu preciso ter gratidão nas pequenas coisas. Elas geram outras coisas. Coração grato, ingratidão é terrível. Ninguém gosta de estar perto de gente ingrata. Ninguém gosta. Eu quero achar alguém que gosta. Eu não gosto. Porque a pessoa é amarga. A pessoa nada está bom. Então, consciência, gratidão e esperança na palavra de Deus e nas suas promessas. Se eu não creio na Bíblia, eu tenho uma pessoa que ela liga para mim, aí eu falo, você está bem? Eu falo, viu? Pratique a palavra. Para de ficar lendo a palavra. Eu decorei a Bíblia, mas não pratica. Como que fala? Ouvinte, negligente. Não, eu preciso ser praticante da palavra e acreditar nas promessas que são para mim. Não é só para os outros, é para mim. Então, acima de tudo, nós precisamos contar com aquele que o maná simbolizava o próprio pão da vida, o nosso Redentor Jesus Cristo. E ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná e morreram. Esse é o pão que desce do céu para que dele comer não morra. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Lá em João 6 está escrito isso. Então, nós devemos buscar esse pão diariamente. Fazer a sua vontade diariamente. Para nos tornarmos como Ele. Um com Ele, como Paulo dizia. Como Ele é um com o Pai. Que esse Pai Celestial, né, que eu declaro sempre quem eu sou filha desse Pai, desse Senhor dos Exércitos, venha nos conceder esse pão de cada dia, dentro de cada necessidade nossa. Não sei qual que é a tua necessidade, não sei, você entrou aqui essa noite, não sei o que você veio, o que você busca, né? Mas o Senhor sabe que as necessidades da nossa alma venham a ser satisfeitas para que a gente possa caminhar dia a dia para a eternidade, que é a nossa esperança em Cristo, né? Então, consciência de quem eu sou e qual é o meu propósito. Eu tenho buscado o meu propósito, e lá em Isaías 61 diz qual é o nosso propósito, daquele que quiser. Está na palavra. Diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. É isso o nosso propósito. Primeiro nós nos libertamos, primeiro nós curamos e aí nós vamos fazer isso aqui. Porque Jesus falou que se nós crêssemos nele, nós faríamos coisas maiores que ele fez. E aqui está o nosso propósito. Gratidão pela salvação, pelo pão de cada dia, ter atitude de contentamento. E lá em Gálatas diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, que no seu tempo terá recompensa. Se não desanimar, não desanime de viver o dia, esquece amanhã, só hoje. Eu sempre falo, não tem aquele grupo de alcoólatras anônimos? Eu estou nessa, só por hoje eu não quero falar palavras ruins, só por hoje eu quero olhar para uma pessoa com compaixão, só por hoje eu quero na minha casa não brigar com ninguém, só por hoje. E eu fico feliz quando chega o dia, eu faço uma reflexão e eu não fiz, falei, nossa, eu venci a Jane hoje, porque nós precisamos vencer a nós. Tem uma amiga que eu falava, você tem um problema na sua casa. Eu falava assim para bem sério, você tem um problema como eu tenho na minha. Sabe qual que é o seu problema? É isso, aquilo. Eu falei, não, é você. Se você vencer a você mesma, você vence todos os problemas que nós criamos
com as nossas atitudes, como nós não pensamos. Agora, se nós pensar, é só hoje que eu tenho, não tenho amanhã, não vai ter oportunidade amanhã de abraçar, de beijar meu filho, de olhar, de conversar, não vai ter, é só hoje. Então eu vou viver de uma forma diferente. A esperança, em Hebreus 10, 23 diz assim, ó, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu é que defino o meu dia, baseado na palavra do Senhor, sou eu que faço as escolhas. E o Senhor vai dizer, sim, minha filha, é assim que você vai viver hoje? Eu te abençoo para você viver dessa forma. E é o Espírito Santo que nos capacita, e eu tenho certeza que cada dia será um dia de vitória. Eu convido vocês a se colocar de pé para estarmos orando. Senhor, eu quero te agradecer, te louvar, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem ministrado ao meu coração, Pai, e que o Senhor continue me ensinando, Pai, a viver o dia a dia. Que nenhum peso do futuro, nenhum peso do passado venha sobre nós nesta noite. Eu clamo ao Senhor libertação, Pai. Senhor, liberta-nos das prisões do passado, das prisões hereditárias, Pai. Que possamos estar vivendo hoje, Senhor, e impedindo de avançar nessa caminhada para contigo, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por esse dia, Senhor, agradeço porque um dia o Senhor nos alcançou, Pai. Eu te agradeço pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nos leva, Senhor, em segurança para nossas casas, Pai. Continua ministrando aos nossos corações o desejo que o Senhor tem para cada vida que está aqui, cada vida que está em casa, cada vida que está assistindo. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. E a tua palavra diz que não cai um fio de cabelo sem que o Senhor queira. Então esse dia estava escrito, Pai. Muito obrigado, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém.